Bom dia! Nesse vídeo nós vamos explicar o que foi a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana aconteceu em março de 1817 na cidade de Recife. Foi um movimento separatista e republicano que aconteceu ali no período colonial. Esse movimento ele foi liderado pela elite da época, mas contou com grande adesão popular, o que fez com que esse movimento realmente se concretizasse. Esse movimento, né, ele foi ocasionado por conta das mudanças que estavam acontecendo ali na região e por conta da transferência da corte portuguesa para o Brasil no ano de 1808. A Revolução Pernambucana de 1817, assim como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, foram movimentos separatistas e republicanos que ocorreram no Brasil colônia. A diferença da Revolução Pernambucana para os demais movimentos que eu citei aqui agora é que a Revolução Pernambucana ela chegou a sair da sua fase conspiratória e tomou o poder local por 2 meses. E esse movimento ele foi motivado pela insatisfação popular com as péssimas condições de vida que existiam ali na época e principalmente pela insatisfação das elites. Seus interesses eles tinham um certo conflito com os interesses da coroa portuguesa. Além da tensão ter sido ampliada com a chegada de ideais iluministas, vindo com as lojas maçônicas, a Areópago de Itambé e o Seminário de Olinda. A Revolução Pernambucana ela também está diretamente ligada com a chegada da família real, pois com esse evento a vida dos colonos de Pernambuco mudou de uma maneira drástica. Primeiramente que houve um aumento nos impostos para manter os luxos da corte e para financiar campanhas militares no sul, na Cisplatina, onde atualmente é o Uruguai. Essa política manifestou-se nos impostos criados para a produção de algodão e, além disso, cobrava-se da população de Recife um imposto que estava ligado à iluminação pública da cidade do Rio de Janeiro. Esse aumento na carga de impostos gerou grande descontentamento, principalmente porque a economia local já estava bem abalada por conta da baixa da produção de algodão e açúcar, que eram os principais produtos da economia local. Além disso, Dom João ele nomeou vários portugueses que vieram junto com ele para cargos importantes de Pernambuco e também para cargos no exército. E isso acabou desagradando as elites locais que se viram prejudicadas com essas ações em favor dos portugueses. A existência de grande desigualdade social também foi algo importante, pois a insatisfação causada ajudou a mobilizar as camadas populares. Esse movimento ele contou com as elites locais, que eram compostas por comerciantes e alguns grandes proprietários. Também teve a adesão de militares, políticos, pequenos comerciantes, artesãos e muitos padres. Tanto que essa revolução foi conhecida como a Revolução dos Padres. Além disso, a região pernambucana ela tinha um grande histórico de rebeliões, como a Insurreição Pernambucana e a Guerra dos Mascates. Bom, a Revolução Pernambucana ela teve início, que foi em 6 de março de 1817, que foi quando o brigadeiro português, que é Manuel Joaquim Barbosa de Castro, ele foi assassinado a realizar a ordem do governador, que no caso foi um local de prender supostos que seriam envolvidos em uma conspiração, E esse assassinato foi cometido pelo capitão, que foi José de Barros Lima, que reagiu à voz de prisão realizada pelo brigadeiro, que em seguida essa rebelião ela espalhou-se por toda a cidade de Recife, no caso, o que forçou o governador local a abrigar-se no Forte do Brum. E bom, logo depois, esse mesmo governador, que no caso foi o Caetano Pinto de Miranda Montenegro, ele fugiu para a capital de Janeiro, E os rebeldes vitoriosos, eles implantaram um governo provisório que ele decretava diversas mudanças em Pernambuco, E a Revolução Pernambucana contou com os seguintes nomes, no caso como lideranças, que foi o Domingos José Martins, o José de Barros Lima e o Cruz Cabugá, E também tem o Padre João Ribeiro e entre outros também. E bom, e assim que o governo provisório foi formulado, algumas medidas foram tomadas, que como foi a proclamação da República na capitania de Pernambuco, estabelecida que também foi a liberdade de imprensa e a liberdade de credo, também os impostos criados do Dom João VI, que foram abolidos, e a extinção do princípio dos 3 poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. E também foi o aumento no salário dos soldados e a manutenção do trabalho escravo. E bem, apesar de ser um movimento de caráter liberal, as medidas tomadas pelo governo provisório visaram beneficiar muito mais as elites do que necessariamente, que é promover a criação de uma sociedade justa e igualitária.
E a manutenção do trabalho escravo foi uma evidência disso, né? Já que havia nesse momento a participação de grandes proprietários que foram contrários à abolição. E a Revolução Pernambucana, ela espalhou-se pelas capitanias vizinhas e alcançou a Paraíba, o Rio de Janeiro do Norte e também o Ceará. E as lideranças do movimento enviaram emissários pelas diferentes capitanias à procura de obter apoio, como também para países vizinhos, né? E também, né, o Cruz Cabugá ele foi enviado para os Estados Unidos com $800 mil, que foi para comprar armas, né, e também contratar soldados para ter um apoio, né, do governo americano ao movimento republicano. Bom, a Revolução Pernambucana ela foi intensamente reprimida pela coroa portuguesa. E assim que as notícias chegaram até o Rio de Janeiro, o rei Dom João VI ele mobilizou uma frota que saiu do Rio de Janeiro para bloquear o porto de Recife. Além disso, mais de 4.000 soldados foram deslocados da Bahia e marcharam para Pernambuco. O movimento ele acabou se enfraquecendo por conta de várias divergências que tiveram internas, né, entre as lideranças. O que acabou fazendo com que as tropas reais elas retomassem o controle sobre Paraíba, Rio Grande do Norte e a do Ceará também. Em Pernambuco foi um pouquinho diferente. A revolta ela persistiu e resistiu até dia 20 de maio de 1817, quando os líderes eles acabaram se rendendo ao general Luiz Barreto por conta da invasão de Recife. Por ordem do Dom João VI, os líderes do movimento eles tiveram umas punições bem exemplares, né? Ao todo, 9 pessoas elas foram enforcadas e outras 4 foram arcabuzadas, o que seria mais ou menos um fuzilamento. Um dos envolvidos, que é o padre João Ribeiro, ele se enforcou um pouco antes de ser capturado e Cruz Cabugá, ele recebendo a notícia que o movimento tinha sido fracassado, ele preferiu continuar nos Estados Unidos e não retornou para o Brasil. O grande líder da revolta pernambucana, Domingos José Martins, ele foi arcabuzado e outras lideranças sofreram também bastante, né, punições severas. O capitão José de Barros de Lima, por exemplo, ele foi enforcado, teve as suas mãos e cabeças decapitadas e o seu corpo ele foi arrastado pelas ruas de Recife. O mesmo aconteceu com os corpos do padre José Ribeiro e de Vigário Tenório, e os outros envolvidos eles ficaram presos durante longos anos.